Meus cumprimentos a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer aos coordenadores do 7º Simpósio de Educação Inclusiva e Adaptações e ao 5º Simpósio Internacional de Educação à Distância, representantes da Unesp e da Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho. Meu nome é Suzy de Abreu Costa, sou doutoranda do curso de Educação e Interculturalidade, feito pela Universidade Aberta de Lisboa, Portugal, e venho através desse vídeo apresentar a minha tese de doutorado, que encontra-se em fase de conclusão, sendo supervisionado pela professora doutora Filipa Seabra, e tem como título As Tecnologias de Informação e Comunicação como Recurso Pedagógico das Escolas Municipais de Ensino Regular de Taquara, recursos disponíveis e dificuldades identificadas. Como introdução a esse trabalho, desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948, ao qual garantiria a educação para todos, independente da sua origem, de condição social, observando que cada indivíduo tem o direito de igualdade de oportunidades, perpassando-se já 4 décadas pela Unicef na Convenção dos Direitos da Criança de 1989, ficando explicitado também os direitos das pessoas com deficiências no ensino regular. Porém, mesmo com todo o empenho de diferentes sociedades nacional, internacional, de diferentes governantes e professores, a inclusão de pessoas deficientes não ocorre de uma forma fácil. Muitos são os estudos que denotam as dificuldades no sistema de ensino, como Rodrigues, 2007, Ribeiro, 2012, Gonçalves, 2013, Casarim, 2014, Tavares, 2014 e Teles, 2015, desde o processo inicial voltado à infraestrutura dos espaços físicos, nas capacitações dos professores, nos recursos pedagógicos facilitadores, na formulação de um projeto político-pedagógico que contemplaria as diferenças, como também na sensibilização da comunidade escolar em relação ao processo inclusivo. Para Mendes, 2015, diante dos desafios dos tempos atuais, cada vez mais observa-se no cenário das práticas curriculares a necessidade de adaptar-se a novas estratégias pedagógicas, ao mesmo tempo em que o autor enfatiza que o conhecimento deverá ser sempre a principal meta no cenário educacional, pois o uso das tecnologias de informação e comunicação devem servir como uma ferramenta facilitadora, tendo-se o cuidado de adequar esses recursos aos conteúdos curriculares. Indo a favor dessas necessidades, surgia a tecnologia assistiva visando propor e promover o acesso para pessoas com limitações funcionais nas escolas, com recursos facilitadores da comunicação, a promoção da independência e a inclusão dos espaços educacionais, da mesma forma como essa visão, essa percepção, é confirmada por Monteiro da Cruz e Monteiro em 2013. Por reconhecer a necessidade de implementação desses recursos tecnológicos ao processo inclusivo, o Ministério de Educação e Cultura cria em 2013 o Plano Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiências, o programa Viver Sem Limites, que foi inserido no Programa Nacional de Inovação em Tecnologia Assistiva, implementado pelo também Ministério de Comunicação, Tecnologia e Informação e pela financiadora de estudos e projeto FINEP, que teria como objetivo esses 3 planos apoiar o desenvolvimento de produtos, metodologias, estratégias, práticas e serviços inovadores que aumentariam a autonomia, o bem-estar e a qualidade de vida das pessoas no sentido de promover a autonomia. Em virtude desses meios de comunicação e de aprendizagem terem o amparo da legislação brasileira nos ambientes escolares e por esses recursos estarem se tornando de forma crescente importantes instrumentos de acessibilidade, o que se pretenderia através dessa pesquisa, além do processo investigativo quanto à capacitação dos educadores e da caracterização do tipo de tecnologia utilizada, é a promoção da inclusão social, amenizando as barreiras quanto ao aprendizado das pessoas com deficiência, possibilitando uma condição equânime de justiça social, diminuindo preconceitos, ao mesmo tempo que reforçaria habilidades, potencialidades e melhorando a autoestima, como também Levi nos reforça esse tipo de pensamento em 1999. Os objetivos, tendo como objetivo geral de caracterizar o uso dessas tecnologias com vistas ao processo inclusivo, mas também, ao mesmo tempo, como objetivos específicos, teriam como objetivos específicos inteirar-se dos recursos tecnológicos disponíveis nessas escolas e analisar as perspectivas dos vários intervenientes sobre as limitações dos recursos existentes e os entraves existentes à sua efetiva utilização. A fundamentação
desse trabalho está ligado ao que o uso do papel da tecnologia no cenário educacional vem adquirindo cada vez mais relevância. Sua utilização dentro do processo de ensino e aprendizagem vem aumentando de uma forma muito significativa, ocasionando mudanças sociais, estruturais e funcionais frente à comunicação escolar. Como muito bem reconhece a Unicef em 2012, em que ela reforça a necessidade que esses espaços escolares sejam equipados com tecnologia, com ferramentas e pessoas capacitadas para lidar com isso, os professores, tanto titulares como os professores de apoio, e a necessidade da capacitação contínua para que constantemente seja inovado o uso dessas tecnologias nas escolas. Visando a evolução do processo educativo de qualidade, entretanto, conforme Marques e Martin em 1995 veem, é necessário ainda a abordagem de como o profissional deve lidar com as situações da diversidade, ressaltando a importância de se incluir na aprendizagem as habilidades inserindo estratégias de planejamento, como programações especiais, adaptações no currículo, metodologia, organização da classe, avaliações, técnicas de trabalho em grupo, estratégias de intervenção em função das dificuldades de aprendizagem do educando, reforçando que não basta somente ter essas ferramentas, é necessário que elas façam o uso, sejam utilizadas de uma forma adaptativa em conformidade com as deficiências daquele aluno. Nesse sentido, por não haver estudos científicos comprobatórios da utilização dessas tecnologias nas escolas regulares do município de Taquara e tomando como relevância o parecer descrito acima de 17/2001 do Conselho Nacional de Educação, essa pesquisa investigativa de cunho interpretativo recorreu a uma metodologia qualitativa e quantitativa, procurando fazer os seguintes levantamentos: os recursos tecnológicos disponíveis nessas escolas para o atendimento desses alunos, as percepções, os entraves e as perspectivas dos professores relativamente ao seu nível de competência na utilização desses recursos e de seus benefícios pedagógicos curriculares e extracurriculares. Como metodologia, já citado anteriormente, de cunho qualitativo e quantitativo dos fenômenos analisados no campo de pesquisa, na medida em que se tem como objetivo considerar de ponto de vista as várias perspectivas múltiplas que poderiam aparecer e considerando os sujeitos e as correlações com os objetivos do investigador, buscou-se o conhecimento ideográfico, bem como as análises das intenções dos comportamentais e educativas dos participantes, preconizando o respeito por parte do investigador durante todas as fases da pesquisa. Após validação e autorização superior, junto ao secretário de Educação do município, foi realizada uma entrevista semi-estruturada com a diretora de Educação Especial, posteriormente com os professores titulares e os de apoio e, posteriormente ainda, aplicado um questionário aos educadores envolvidos na pesquisa, docentes relacionados a alunos com alguma deficiência. Foi ainda realizada uma pesquisa documental com toda a documentação fornecida por essa diretora. Como resultado de discussão, considerando a recolha desses documentos, o questionário que foi respondido por 143 professores atuando na área da docência inclusiva nessas escolas e pelas entrevistas semi-estruturadas realizadas por 16 educadores, chegou-se aos seguintes resultados. Em relação à análise dos recursos tecnológicos disponíveis das escolas, percebeu-se o quanto ainda se encontra carente o acesso de uso dessas tecnologias em sala de aula, apesar de haver a presença do professor de apoio para com as diferentes deficiências. O material ainda utilizado, na grande maioria, ainda é o tradicional, ou seja, o lápis, a borracha, o caderno, o livro, dificultando uma aprendizagem significativa para esses alunos, pois na elucidação de Jonasson de 2007, o uso da tecnologia em ambientes educativos é considerado uma ferramenta cognitiva, uma estratégia significante no processo de aprendizagem, servindo como um complemento didático no favorecimento ao conhecimento, dando vistas ao desenvolvimento integral do aluno. Outro resultado que se chegou, outra análise, estaria ligada à perspectiva dos vários intervenientes sobre as limitações dos recursos existentes e entraves à sua efetiva utilização, onde ficou evidenciado na pesquisa que as limitações dos entraves principais estariam vinculados a uma maior formação dos educadores, tanto os titulares como os de apoio, das séries iniciais como das séries finais, dos conteúdos voltados ao processo inclusivo e da necessidade de ter esses recursos em sala de aula.
Na análise final, relacionada aos benefícios dos usos das tecnologias no processo de aprendizagem dos alunos especiais, diante dos três grupos de informações, pelas entrevistas realizadas com a diretora e com os professores inclusivos e os questionários, chegou-se à conclusão que poucos educadores têm formação ou competência aos usos das tecnologias, como também poucos têm acesso aos recursos tecnológicos em sala de aula, vistos serem esses materiais estarem inseridos somente, na grande maioria, nas salas de recursos. Da mesma forma, ficou definido nesse processo investigativo que há uma expectativa dos educadores que tais recursos seriam significativos como instrumentos estratégicos facilitadores na sua prática inclusiva, tendo como resultante o que seria uma aprendizagem significativa nos conteúdos curriculares e extracurriculares, como também uma maior possibilidade de promover esse aluno de um ano para outro, bem como uma melhoria ligada às questões emocionais, como autoestima, autonomia na interação social, na comunicação, pois sabe-se que o educador tem como função primordial mostrar ao aluno o sentido do conhecimento, sendo seu papel uma parte significativa no processo de aprendizado, e que o uso da informática no espaço regular deve funcionar mais como um recurso de construção de diferentes ciências, baseando-se nas epistemologia que priorizem a ação do sujeito, conforme ao pensamento de Jonathan em 2007. Como considerações finais desse trabalho investigativo, nas apresentações dessas análises de conteúdo documental e do trabalho estatístico e na discussão dos resultados, feita através desses documentos coletados, ficou evidenciado, diante da sua triangulação e as variantes levantadas, concluiu-se que os recursos tecnológicos disponíveis nessas escolas, com vista à inclusão de alunos com deficiência, a percepção dos professores relativamente ao seu nível de competência na utilização dessas tecnologias, obteve-se um resultado indesejável, considerando o número de alunos especiais matriculados nas escolas, como constatou-se na discussão de dados. Referente aos recursos tecnológicos, principalmente nos ambientes de sala de aula, conclui-se que há pouco material disponível. Verificação também analisada no estudo de arte durante essa pesquisa por Tavares e por Rodrigues, ao referirem-se da dificuldade dos educadores terem acesso a tecnologias por diversos motivos, entre eles a dificuldade financeira, como foi o nosso caso. Outra sim, também constatou-se nas análises documental e na entrevista com a diretora que há uma sensibilização e um comprometimento por parte do governo municipal em capacitar cada vez mais e continuamente um número maior de educadores dos conteúdos inclusivos, da mesma forma como também de introduzir uma quantidade maior de tecnologia em suas salas de recursos e em suas salas de aula a posteriori. Porém, a gente percebeu também que há um impasse em fazer valer os projetos que são encaminhados ao governo federal para que venham as verbas para esse município, para que se possa adquirir esse material. Acredita-se que os educadores de apoio, como os titulares, deveriam estar melhores amparados, principalmente no que está preconizado no parecer 17/2001 do Conselho Nacional de Educação, citado na introdução desse trabalho, pois além de reforçar a necessidade de uma formação inclusiva, inicial e contínua, reitera a competência do uso dessas tecnologias na educação especial, sendo essa legislação federal o elo norteador da análise de todo esse processo investigativo e no sentido da tomada de conhecimento dos direitos das pessoas com deficiência. Então, é necessário que se tenha uma escola para todos, mas há necessário, em função de ser o processo inclusivo de pessoas com diferentes deficiências, a necessidade desses recursos, não somente da capacitação dos recursos humanos, mas também de uma construção de um projeto político-pedagógico capaz de favorecer o processo de inclusão e a sensibilização de toda uma comunidade, além de equipar-se com o uso das tecnologias de informação e comunicação. Porém, infelizmente, o que ficou constatado nessa pesquisa é que essa
prerrogativa, inclusive, ainda não funciona com equidade nos espaços regulares investigados e que certamente os resultados negativos não são causados pelo governo municipal, pois pôde-se constatar a sensibilidade e os esforços dos gestores em fazer valer os direitos das pessoas com deficiência. O que ficou evidenciado é a dificuldade do governo federal em fazer valer na vida prática o que preconiza as diferentes legislações internacional e nacional em prol de uma educação para todos, oportunizando direitos iguais e competências dos seus docentes. Esse processo investigativo, por ter implicações práticas e diante das suas conclusões, procurou-se de uma forma singela informar e sensibilizar os gestores pela Secretaria de Educação e Cultura e os educadores envolvidos a irem em busca dos direitos das pessoas com deficiência em relação às esferas estadual e federal, fazendo valer o que preconiza essa legislação vigente ao dar amparo legal e essa população merecedora desses recursos facilitadores durante a sua trajetória escolar em seus ambientes domésticos, promovendo uma aprendizagem significativa, melhora das relações pessoais, da comunicação, autonomia, autoestima, uma maior capacitação inicial e contínua do corpo docente e titulares de apoio, bem como da temática inclusiva, com a extensão às competências ao uso dessas tecnologias de informação e comunicação. Agradeço pela atenção de todos. Obrigada.